Brasil dá mais um passo de aproximação com a China e agora o anúncio foi de que o Brasil vai começar a emitir uma dívida internacional, mas não mais denominada em dólares, e sim no renminbi, né, no yuan chinês. Agora, como é que funciona isso, que é o famoso Panda Bond? Né, e é isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, isso aqui veio de uma notícia da Financial Times, né, que foi recente, né, acabou de sair, falando que o Brasil agora tem a perspectiva, né, de ampliação das suas parcerias internacionais, tanto com a Europa quanto com a China. E a gente viu já acho que o maior acordo de livre comércio do mundo acontecendo entre o Brasil e a União Europeia, né, podendo trafegar ali bastante no comércio exterior entre as regiões, né, não são somente países, mas agora são vários países misturados, e agora ao mesmo tempo criando essa aproximação com a China da mesma forma. E agora o Panda Bond seria uma forma de criar ali um vínculo financeiro, mas também de uma forma diplomática, onde o Brasil, que começaria a ter cada vez mais exposição ao yuan chinês nas transações de comércio exterior, possa também emitir dívidas denominadas na mesma moeda. Então é um experimento que vai começar a partir de agora. Mas quais são os detalhes de tudo isso, né? Antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, sobre os novos blocos que estão surgindo no meio desse processo de desglobalização e o fourth turning, você pode nos acompanhar no Substack com vídeos como esse, gratuitos, de segundas a sextas-feiras. Mas se você quiser também ter uma referência para os seus investimentos, a gente publica também o Portfólio Omnimacro. O que nós estamos fazendo com o nosso próprio dinheiro em relação a todo esse caos que está acontecendo, principalmente no mundo geopolítico. E membros também podem acompanhar as nossas mudanças do portfólio. Então você pode se inscrever gratuitamente nos links da descrição abaixo para o nosso Substack. Então vamos lá, vamos ver os detalhes agora desse artigo. Então aqui, pelo menos o que se chama, e eu quero passar a visão estrangeira disso, né? Lembrando, eu não sou tão especialista na economia brasileira em si, eu sei do geral, mas tem pessoas muito mais qualificadas do que eu para esse assunto. Meu foco é mais o sistema euro-dólar, mas aqui eu quero transmitir a visão estrangeira em relação ao que está acontecendo no Brasil. Então aqui você percebe claramente que o Brasil está diversificando, porque ele também vai fazer bonds que estejam denominados em euros. Então, o objetivo é diversificação. Então, além do real, além do dólar, você vê euro, yuan, etc., no intuito de ter ali essa diversificação monetária. Mas também existem aqueles receios internacionais em relação à saúde das contas do governo brasileiro, né? Então, se você tem juros muito altos e uma dívida alta também, será que eles dão conta de pagar isso? Então, é meio que um teste, né? Não estou dizendo que está certo ou errado, mas é a visão estrangeira em relação a isso. Então, a grande questão aqui é você emitir o que a gente chama de Panda Bond. Então, é uma dívida que ela é feita no renminbi chinês para um credor estrangeiro. Então, aqui é o objetivo de você fazer meio que o mesmo movimento que a China fez, inclusive, recentemente em dólares. Olha que interessante, né? Eu fiz um capítulo passado falando sobre como que a China fez também os seus próprios títulos denominados em dólares com juros extremamente baixos. Só que eu também expliquei como que isso, apesar de criar a narrativa de que, uau, a China consegue captar dólares mais barato do que os Estados Unidos, então, será que agora esse é o risk-free, né? É o título sem risco? Mas você tem uma série de limitações, porque praticamente quase todos os principais compradores são entidades chinesas, algumas europeias e quase nenhuma da América do Norte, mas você conseguiu ter uma certa demanda e em valores pequenos, né? 2 bilhões, 4 bilhões, mas ele vem crescendo ao longo do tempo. E é interessante porque isso é uma dolarização, né? Você parar para pensar, e não uma desdolarização. Mas você vê isso acontecendo também na Arábia Saudita, que começou a emitir cada vez mais dívida denominada em dólares, ou os Emirados Árabes Unidos. Então você vê esses polos, você está começando a ver essa mudança, e agora o Brasil está começando a querer fazer esse tipo de coisa também na diversificação de moedas. Então, o Panda Bond seria feito justamente para poder captar isso, porque ele começa a criar os trilhos, os rails,
miles, né? Porque se você tem o maior parceiro comercial do Brasil sendo a própria China, e a China com um grande interesse em transmitir isso ou internacionalizar o yuan, essa com certeza é uma das formas de você fazer via mundo financeiro, além de todo o trade feito ali com as mercadorias. Só que esse trade ainda não é feito em yuan, é um volume muito pequeno. Agora, eles, obviamente, você percebe cada passo sendo dado para que isso cresça ao longo do tempo e fique menos, pelo menos o desejo de depender menos do dólar. Então, a União Europeia também quer fazer esse tipo de negociação com o Brasil para expandir esse trade bilateral, principalmente depois de ter feito esse acordo de livre comércio. E aí, a mesma coisa foi oferecida ao Brasil, de poder começar a emitir os Eurobonds, né? No caso, não denominado em euro, mas Eurobonds, né? Eurobonds, porque isso é fora do Brasil, e euro denominado em euros também. E aqui você vê claramente, né? O governo Lula tentou aprofundar as ligações comerciais, né, com Bruxelas, etc., consolidar links com Pequim também, diante de todas as tarifas do Trump. Então você vê uma linguagem bem parecida, né? Tudo isso é por causa do Trump. Ou seja, o Trump é como se fosse assim o catalisador de todo esse processo, fazendo com que todos os blocos comecem a se reorganizar, mostrando como que consegue incomodar o mundo quando os Estados Unidos deixam de ser aquele pilar da Pax Americana, né? Desde que todo mundo faça comércio, tudo é lindo, maravilhoso, etc., apesar de todas as críticas, né, imperialistas, etc., de toda a parte do poderio militar americano. Então é muito interessante você ver esse tipo de approach, porque você teve ali visitas, né, do Lula com Emmanuel Macron, a visita para Paris, etc., para tentar dar apoio, e aqui a mesma coisa agora acontecendo com a China, no intuito de obter mais investimentos, né, sendo que é o maior parceiro comercial, durante a visita que o Lula fez no mês passado. E aqui, essa que é a parte que a gente já começa a antever os problemas, né? Então, o Pequim vai começar a fazer vai aumentar a ofensiva, entre aspas, na América Latina, para aumentar a influência econômica. E é exatamente isso que é o contrário do pensamento americano. Então, isso aqui, como investidor, você já começa a pensar um pouquinho, né? Alguém não vai gostar disso, então você vai ter consequências para o Brasil, para a China. E aqui não é um juízo de valor, quem está certo. É claro, o Brasil vai tentar ser independente. Se você acha que está sendo oprimido pelos Estados Unidos, você vai abrir outras fontes, da mesma forma que a Índia fez, né? Então, se os Estados Unidos começam a oprimir aqui, eu vou para a Europa, mas ao mesmo tempo volto a fazer parceria com ele. O Canadá, se você sente que está sendo oprimido ali pelos Estados Unidos, você já vai para a China. Mas o mais interessante é que isso tudo está se movendo nesse exato momento e não temos uma grande definição do que vai acontecer, porque você também pode ter uma mudança de governo no próprio Brasil, sendo que 2026 é um ano de eleição no Brasil, né? Vocês sabem muito bem, todos nós sabemos. Então, aqui, inclusive, eles falam, né, como o Panda Bonds, ele acaba sendo um movimento mais diplomático do que financeiro. Então, aqui não é tanto aquela pegada de agora sim vai desdolarizar, porque ninguém mais vai usar o dólar para fazer isso. Mas é óbvio que são passos gradativos, você vê pelas beiradas todos os movimentos de tentativa de desdolarização que vão acontecendo e como a geopolítica, o statecraft, né, vai dominando todo esse cenário. É um volume gigantesco? Com certeza vai ser bem menor, até porque são instrumentos ali de 200, 300 milhões de dólares, etc. São coisas bem pequenas para ver um teste baseado no apetite internacional para se comprar esses bonds brasileiros denominados em yuan. Então tem uma série de perguntas, porque isso é meio que inédito e talvez seja interessante a gente ver qual que é o tipo de diferença de demanda que você pode ter se você emite títulos brasileiros denominados em euros e títulos brasileiros denominados em yuan. Então eu estou bastante curioso para ver como que vai ser a sessão de primeiros leilões. Então, quando a gente tiver as datas oficiais, vai ser legal acompanhar.
o bid to cover, né, que geralmente é o tipo de medida que você faz para ver a demanda que houve de fato em relação à oferta. Então, por exemplo, uma demanda muito alta tem um bid to cover de 2,5, 2,6, 2,7, fazendo com que você tenha 2,7, né, 170% a mais de demanda do que tinha de oferta, mostrando ali que, opa, existe demanda aqui, podemos então fazer novos leilões. Então, mais ou menos esse é o tipo de estratégia que a própria China usou no início, que teve uma demanda gigante, mas foi uma coisa muito pequena em relação à macroeconomia, né? Você fazer 2 bilhões ali para testar, com certeza é muito simples você ter uma demanda de 10 bilhões, porque nós estamos falando de valores muito pequenos para quando se considera como macro. Vai ser interessante ver quais são os valores principais, o bid to cover, se você vai fazer outro, se é uma coisa que depois vai ser abandonada ou não, né, etc., que possa permitir que tenha cada vez mais yuan circulando entre os dois países, e isso acaba sendo mais um dos tentáculos da China no intuito de influenciar cada vez mais a América Latina. Porém, estamos diante de um novo quadro ali da doutrina Monroe, né, que seria a próxima doutrina ali do Trump, para poder fazer com que fale, aqui não, aqui é o quintal americano. Então, isso pode fazer, com certeza, com que o Brasil fique numa posição assim bem interessante no meio de um grande tiroteio macroeconômico, mas principalmente geopolítico.